Bom, a gente está de volta com o Momento Feminino e quando eu encerrei o bloco anterior, eu fiz uma pergunta, né, para vocês que estão em casa, telespectadores, e que nós também vamos responder agora. Vocês acham que o cinema brasileiro está preparado hoje, tem estrutura para fazer filmes de época? Me dá 2 exemplos brasileiros de filmes de época para a gente fazer uma análise, que há controvérsias. Há controvérsia. Então, vou te dar Me Neto dá Perde Sua Alma. Bah, gostei desse filme. Bah, me emocionei de um jeito. Aliás, tudo que toca com o Rio Grande do Sul, aquela... Ai, achei muito lindo. Tu é gaúcha, né? Sim. Eu sou, graças a Deus. Não, mas essa pergunta... E esse filme é gaúcho, né? Feito por um gaúcho. Eu não sou da área do cinema, mas acho que são produções que exigem muito. E exigem também uma produção histórica muito rica nas áreas. Né? Porque não é só fazer um roteiro, mas levantar dados que deem margem para isso. Eu acho que, de uma forma geral, o cinema brasileiro ele ainda é uma trabalheira para se fazer. Né? Ele não é uma grande indústria como outras indústrias. Então, isso aqui é muito percepção, né? Que ele é muito mais artesanal. E nesse aspecto do ser mais artesanal, grandes filmes de grandes orçamentos que demandem, eu acho que muito, não sei se nós temos todas essas condições, né? A não ser que tornemos eles muito comerciais. Né? Tem um que foi feito, que foi Jacobina. Eu, particularmente, não assisti esse filme, mas muito vi críticas em relação a ele, porque historicamente não foi, né, não é bem por aí, tudo se transforma na Jacobina. Mas né, o todo o movimento dos filme muckers. de época? O Quatrilho é um filme de época. E o Quatrilho é um filme bom. Sim, mas não é questão de ser bom, assim, é questão de fazer uma assim, grande então, produção. Foi uma produção não gaúcha, né? Foi do Barreto, né? Do Barreto, mas... E, enfim, eu achei bacana. Eu acho que depende da história que se conta. Eu acho assim, ó, por exemplo, o Quatrilho é uma história que ela, se vocês pensarem, não é uma história que tem grandes exigências, não tem grandes de cenário. De cenário, de figurino. Nem de figurino. É uma história do quê? De colonos, da imigração italiana. De casais e de amor. Amor ali, e traição. Então, e ela não tem grandes cenários. Eu acho que quando se pensa em fazer cinema com grandes cenários, batalhas, essas coisas todas, eu acho que nós ainda não estamos preparados para algumas coisas. Então, eu acho que tem que se repensar. Fala a cineasta, né? Kita, tu estás fazendo um filme agora. Nos conta sobre as tuas... sobre essa ideia do filme. Quais são assim, os teus maiores desafios? E aí, depois, as conquistas que tu estás conseguindo. Eu acho que o maior desafio do cinema nacional, e não é só para mim, eu acho que é para todos os produtores, porque nesse filme eu sou produtora, né? Como é o nome do filme, Kita? Amartya, Ventos do Destino, né? O maior desafio é a captação hoje. Você ter recursos para poder viabilizar uma produção. Dinheiro. Dinheiro. Conseguir dinheiro. O que as pessoas têm que pensar, por exemplo? Por quê? Eu tenho uma equipe hoje de 40 pessoas que está trabalhando nesse filme, tá? 40 técnicos trabalhando no filme. E eu tenho 40 atores que vão receber, desde o menor cachê até o mais alto cachê. Tem alguns atores de fora que estão vindo, já vieram para o filme, né? Então, assim, todo mundo recebe, certo? Então, você precisa captar, né? Você precisa captar para poder pagar as pessoas. E a cidade ganha com isso. Por quê? Porque você tem que colocar as pessoas hospedadas em algum lugar, as pessoas têm que comer, as pessoas têm o transporte dessas pessoas. Né? Então, você mexe com a economia local. E é um investimento cultural, é um investimento social, é um nome da cidade. Sim. Eu acho que eles estão abrindo caminhos. É um cinema... nós não... eu tenho comigo isso, né, na minha produtora, eu não quero trabalhar filme de época. Porque filme de época é uma coisa muito cara e você tem que ter muito mais recursos. Então, essa história é uma história contemporânea que a gente está contando, ela se passa nos dias de hoje, tanto que já teve cena no Absinto, já teve cena no Ponto de Cinema, o Paulinho já teve cena aqui na Unifra, né? Que legal. Então, o Paulinho foi figurante numa cena, tá no né?
Então, assim, quais são os principais atores? É a Cândice Lorenzoni, que é daqui de Santa Maria, o Emerson Peixoto, que é daqui, agora ele está morando em Curitiba, o André Asman, que se formou aqui, agora está morando em Feliz, a gente trouxe eles de volta, o Leonardo Machado, que já fez o Em Teu Nome, já fez a novela das 8, acho que era Viver a Vida, eu não vejo novela, a gente está dando aula nesse horário, então não me lembro. E tá agora nesse seriado da TV Globo, que é sobre a forma da lei, né? E tem o Rodrigo Veronese, que já fez novela, tem o Roberto Berindelli, que já fez novela na Record, na Globo, Arlete Ehringer, a Lúcia Romano, que é uma atriz já premiadíssima em teatro, faz muito comercial. É um elenco. É um grande elenco. É um grande elenco. Então, assim, eu acho que a parte mais difícil é a captação de recursos. Porque teve uma pessoa que me disse uma vez, e é verdade, eu vendo um produto imaginário. Claro. Eu não chego nas pessoas com um carrinho e começo a tirar as coisas do carrinho para vender. Eu estou vendendo algo que vai ser produzido. E as pessoas têm que acreditar naquilo que eu estou vendendo. Né? A parte mais gratificante do meu trabalho é a produção. Eu adoro trabalhar com cinema. Adoro aquela movimentação, adoro as luzes. No dia que a gente gravou, tanto no Absinto quanto no Ponto de Cinema, então, assim, ó, você olha aquele cenário, todas aquelas luzes na rua, aquela movimentação, e daqui a pouco você olha... Luz, câmera, ação. Você olha e diz assim, ó... Você olha e diz assim, ó, a gente conseguiu, tá fazendo o filme, né? Eu já fiz tanto curta, tanto documentário, né? Já trabalhei com o Sérgio no Manhã Transfigurada, sabe? A gente tinha uma estrutura bem menor, porque o Manhã não tinha tanta verba, né? E agora estou trabalhando com um filme maior, um filme que tem mais recursos, né? Então, eu acho isso gratificante. Eu acho... é muito difícil trabalhar com cultura. Eu acho que todo mundo trabalha com cultura, não é só a minha área. As pessoas que trabalham com música vão falar a mesma coisa, quem trabalha com teatro vai falar a mesma coisa. É difícil, sabe? Porque são poucos os empresários. Aliás, eu vou aproveitar o horário e o nosso espaço aqui e vou agradecer as pessoas de Santa Maria, que é um público grande de Santa Maria, assim, vários empresários apoiaram, sabe, o nosso trabalho. Isso é muito importante porque, às vezes, como a gente está falando de arte, né? A gente está falando de arte, às vezes, esse olhar mais pragmático, esse olhar do imediatista, e dessa sociedade que está exigindo, né, um retorno imediato, um lucro imediato, não consegue ainda entender que sem arte a gente não vive. Que não é simplesmente eu vou pregar pregos, eu vou vender as coisas, não é comercializar as coisas, os objetos, mas é também... a gente precisa alimentar a alma de sonhos, de imagens, de leituras poéticas. E eu acho assim, quando você fala de cinema, quando você fala de teatro, quando você fala de música, de poesia, você está falando de áreas que para nossa vivência, são muito importantes. E que às vezes as pessoas olham com um olhar torto, do tipo, importante é a economia. Não, economia é importante, mas se nós vivemos só num mundo árido, nós não somos felizes. Não somos felizes. A experiência mostra que quanto mais racionalistas a gente é, e sem esse aspecto, sem alimentar, né, esse eu emocional, quer dizer, nos tornamos frios, nos tornamos máquina, aí deixamos de ser humanos. Então, tu está falando... de tentar produzir algo que é muito... só terminando, Sibila, que é algo que é muito único. Né? Tu estava dizendo e eu estava me lembrando, a primeira vez que eu assisti um cinema, eu me lembro que eu saí da sala, não era um telão, mas a gente fez a sala de cinema. Eu saí, eu não sabia que horas eram. Eu não sabia se era manhã ou se era tarde. O sol era alto, então, mas eu não tinha noção, eu perdi a noção do tempo. E eu olhava para as pessoas e não conseguia. Quer dizer, que preço tem isso? Um tipo de experiência dessa. Não é algo que se mensura, não são trocados. Né? Eu acho que principalmente também esse agradecimento, que a Kita estava falando anteriormente, diz respeito a uma valorização de um talento de Santa Maria, de grupos aqui de Santa Maria, de acreditar aqui na terra. Sim. Né? Não investir, porque é muito fácil tu investir
em pessoas já super consagradas, que o próprio nome já está no mercado. Agora, tu acreditar em alguém sério aqui da terra, que vai valorizar esse espaço, isso também não tem preço. Não, eu acho assim, ó, a gente teve, os grandes incentivadores do projeto foram o NIFRA, a UFSM e a FAB, né? Sem esses 3 incentivadores, o projeto não teria andado, né? Mas eu acho que a gente está começando, né, em Santa Maria. Está engatinhando. Está engatinhando ainda nessa questão, né? Mas que bom que é diferente a visão hoje do que era 10 anos atrás, quando você começou a trabalhar, no caso... Kita, tu inclusive está levando um artigo para um encontro internacional em Portugal, não é? Sobre cinema. Qual é a temática desse encontro? É um encontro internacional de cineastas ou de educadores do cinema? São pesquisadores de cinema. São pesquisadores de cinema. Pesquisadores de cinema. E vão estar em Avanca, em Portugal, apresentando suas pesquisas, né, seus trabalhos científicos, né, na área de cinema, na área voltada para arte e tecnologia, né? Esse é o foco do encontro. E o teu artigo? O meu artigo ele fala exatamente sobre as representações nacionais nas telas cinematográficas. Que eu fiz um trabalho onde eu estudei, na minha dissertação, né, 3 filmes neorrealistas. Só existe um filme no Brasil, um na Argentina e eu escolhi um da Itália, que é dentro do neorrealismo. E eu fiz uma análise, né, sobre o nacional colocado nas telas, dentro desses 3 filmes. Eles são épocas diferentes, né? O da Itália é de 48, do Brasil de 55 e o da Argentina é de 62. Então, eu fiz as semelhanças e as diferenças, enfim, o estudo, e escrevi o artigo. Depois, em cima da minha dissertação, eu escrevi, mandei para lá e fui selecionada. E fiquei muito feliz, porque assim, tem artigos do mundo inteiro que foram mandados para lá. E eu estou apresentando. Tá junto, acho fundamental. E tem também aqui na Unifra, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar do projeto de extensão do curso de comunicação social, que é o Cineclube, né? Todos os sábados, às 16 horas, com entrada franca, com filmes ótimos. E, inclusive, depois a gente até pode fazer alguma discussão, se quiser. Ou não, né? E cinema, Cineclube o objetivo maior é esse, né? É ter uma discussão sobre a proposta que está sendo apresentada na telona, né? Para isso, né? Bom, nós vamos para o intervalo, que já estourou nosso tempo, Paulinho já mandou avisar, né? E a gente volta já já.